Olá, boa noite, boa noite. Estamos começando nossa live, né, o nosso estudo dessa noite, né, conforme havíamos programado para terça-feira, né, hoje, dia 8 de setembro, né, de 2020. Então, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e vamos começar o nosso estudo, a nossa live de hoje, né? Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro primeiro, né, que são das causas primeiras. Já analisamos até a questão número 11 aqui do Livro dos Espíritos e hoje nós seguiremos, né, com o estudo tentando fechar esse tópico chamado Atributos da Divindade, né? Então, sejam todos vocês, sejam todas vocês bem-vindas, bem-vindos, e vamos, né, para o nosso estudo, né? No domingo não foi possível desenvolver o estudo, eu estava em viagem e o local onde eu estava não tinha um sinal estável para que eu pudesse fazer a live, né? Então, por isso não foi possível fazer a live no último domingo. Mas hoje estamos aqui para a gente dar a sequência do nosso estudo, ok? Então vamos seguir, né? Vamos começar, né, o nosso estudo de hoje. Eu vou fazer uma retomada, né, das questões 10 e 11, apenas uma retomada, para a gente, mineiramente falando, pegar o fio da meada, né? Então, só essa ligeira retomada e a gente vai depois estudar com mais profundidade as questões 12 e 13, né? Então aqui nós estamos estudando, estamos conversando sobre o tema atributos da divindade, né? Estamos conversando aqui no Livro dos Espíritos, atributos da divindade. E aqui na questão número 10, então, foi feita a pergunta aos espíritos se pode o homem compreender a natureza íntima de Deus. Então os espíritos disseram que não, né? Disseram não, falta-lhe para tanto o sentido. Então nós já estudamos isso, já conversamos, é o argumento que nós falamos de argumento deísta, né? O que é argumento fideísta? O que é um argumento fideísta? Aquele argumento que foge, que escapa à razão, né? Ele é do campo da fé, né? O argumento fideísta, daí o nome fideísta, né? Fidelis, fé, fidelidade. Então é um argumento fideísta, porque ele escapa à ideia de um argumento calçado somente em elementos racionais. Então ele é do campo da fé. Agora, quando dizemos campo da fé, nós não podemos confundir fé com doutrina religiosa, né? Fé e doutrina religiosa. As doutrinas religiosas tentam elaborar o elemento da fé, tentam dar um certo significado à ideia da fé, mas sempre dentro do campo da doutrina própria daquela religião. Então, quando falamos o argumento fideísta, que é argumento de fé, nós não estamos nos referindo a argumento religioso no sentido institucional, no sentido de escola religiosa. Tá? E é interessante nós colocarmos isso, esse argumento de fé, eu disse isso aqui na última live, é a forma que Emmanuel, o Espírito Emmanuel, tem de nos apresentar essa ideia sobre a fé. Quando olhamos a questão 354 do livro Consolador, nós percebemos claramente isso na resposta que Emmanuel nos dá. Ele diz assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então percebamos como Emmanuel foi trabalhar o argumento, por assim dizer, fideísta, ou seja, não a fé no sentido religioso. Ele mesmo vai dizer certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Então, quando dizemos aqui que é um argumento fideísta, é aquele argumento que a razão não vai elaborar, não porque não é
não é permitido, ou não porque seja irracional. Não, não. Não vai elaborar, a razão não vai elaborar, não porque seja irracional, ilógico, não. É porque falta-nos elementos mentais para conseguir elocubrar esse tipo de raciocínio. A elucubração mental para se entender a natureza íntima de Deus, nós ainda não temos. Não é um argumento, por assim dizer, superficial, excludente. Não, não. É um argumento calçado numa lógica racional de entender que a razão nossa não está desenvolvida o suficiente para entender a natureza íntima de Deus. É isso que os espíritos estão colocando aqui. É justamente nesse sentido. Não é uma proibição, não é um dogmatismo religioso. Quando eles dizem não, falta-lhe para tanto sentido, não é um dogmatismo religioso, não é um elemento dogmático, é um elemento fideísta porque ele é do campo da fé. E não é do campo da fé no sentido, volto a dizer, de escolas religiosas, de crenças religiosas. É o argumento da fé naquele sentido fideísta que Emmanuel nos traz, a certeza em Deus que ultrapassa os limites das crenças religiosas. E ele usa uma forma até adjetivada, né? Ele diz: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Luminosa certeza em Deus. O que significa, então, um aspecto adjetivado, luminosa certeza, é algo de iluminação, é algo pessoal, é um campo da experiência pessoal, que não se verbaliza, que não se reduz, não cria-se elemento, ou não criam-se elementos reducionistas. É isso, então, que está aqui na questão número 10, que nós já conversamos sobre ela e não vou assim aprofundar, porque já fizemos isso na última live. E aí então vamos à questão número 11, também já nos aprofundamos nela na última live, quando então pergunta-se: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Mistério, não no sentido de proibido, não, mistério no seu sentido específico, no sentido específico da palavra, que é estar escondido, estar ainda não claro, não mostrado, né? E não mostrado não porque Deus não se mostre, não mostrado porque nossa razão não se desenvolveu o suficiente para isso. O sentido que os Espíritos dizem na questão número 10. E aí então nessa questão dos 11 eles vão ponderar se será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade. E aí eles dizem que sim. Dizem assim: quando o seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. Aqui nós já analisamos também na última live, já fizemos uma análise sobre inclusive a questão 244, também do Livro dos Espíritos, que eu sugeri que fizesse depois a leitura, e também ligamos essa questão número 11 ao versículo 25 do capítulo 16 do Evangelho de João. Nós linkamos lá também, mostrando a relação, a fala de Jesus ali com essa ideia aqui dos Espíritos da questão número 11 e a própria questão 244, que associa-se a essa questão número 11. Né? Então nós já analisamos isso na live passada, eu apenas estou retomando aqui para a gente não perder o raciocínio ou o que já foi falado, para a gente pegar assim mineiramente falando o fio da meada, já que
já foi na última quinta que nós falamos pela última vez. Aqui a Dinardes, ela chama atenção para o Salmo 82, versículo 6, que nós falamos também vinculando a essa questão, quando diz lá o salmista, nesse versículo 6 do Salmo 82, o salmista diz, eu disse, sois deuses, né? No sentido de que trazemos em nós toda essa estrutura, essa essência da divindade, né? Ótimo, então aqui nós trabalhamos isso na última live, ok? Então agora vamos para a questão número 12 e a questão número 13, para as duas questões, para nós seguirmos com esse raciocínio ainda ligado a essa ideia de atributos da divindade. Atributos da divindade. Então aqui diz na questão número 12, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma das suas perfeições ou de alguma de suas perfeições? Então aqui o Kardec, quando ele desenvolve essa pergunta, ele já parte do princípio das duas respostas anteriores, da questão número 10 e da questão número 11, né? Deixando aqui, mostrando que já que não podemos compreender a natureza íntima de Deus, e aqui entendendo o verbo poder não no sentido de não podemos, não no sentido de proibido, não é nesse sentido de estar proibido, mas não poder no sentido de não conseguir ainda, esse ainda está calçado na questão número 11. Então aqui Kardec parte desse princípio, né? Considerando então que nós não conseguimos entender o mistério da divindade ou a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? Esse é um ponto interessante, ter ideia de algumas de suas perfeições. Aqui é importante nós observarmos a palavra ideia, né? Ou seja, ter uma ideia. É importante nós observarmos essa palavra, porque ao dizer se podemos ter uma ideia de algumas das suas perfeições, estamos dizendo que vamos fazer uma analogia com base ao nível, ou com base no conhecimento, ou melhor dizendo, com base no nível de conhecimento que nós temos agora. É esse ponto. Então, quando diz aqui, podemos ter uma ideia de algumas de suas imperfeições, é preciso que entendamos que estamos trazendo algo que ultrapassa os nossos limites de compreensão para os nossos limites de compreensão. Então, entendamos, é um reducionismo, não deixa de ser, é um reducionismo. Estamos tentando entender uma natureza íntima para a qual não temos o sentido, ou seja, para tanto não temos o sentido. Então Kardec, nessa questão número 12, ele deixa claro na pergunta que nós estaremos ou estaríamos fazendo um reducionismo de uma ideia que transcende ao nosso conhecimento profundo. Está claro isso? Então isso cria uma analogia, ou seja, abre um espaço de analogia. Exatamente, a Tereza Cristina diz aqui, é como ter que explicar o sabor do kiwi da carambola, né? Exatamente, coisas distintas, né? A Tatiane Godard acrescenta aqui, né? Somos limitados para conhecer tanta coisa divina. Chegamos lá um dia, exatamente, Tatiane, nós chegaremos lá um dia, né? Que é a questão número 11, e somos limitados. Agora, o ser limitado não nos permite, não nos limita, ou ficou ruim, ser limitado não nos limita, não seria bem isso. Ser limitado não nos tira a condição de raciocinar, de elocubrar alguns conceitos, sem os quais, sem esses conceitos, ou seja, sem essas perfeições, Deus não seria Deus. É essa a lógica que Kardec está usando na pergunta. Nós poderíamos ter uma ideia de algumas de suas perfeições, porque na lógica reducionista, essas perfeições são inerentes a Deus, porque sem elas ele não seria Deus. É essa a lógica que Kardec coloca na questão número 12 para a questão número 13 também, que nós vamos analisar, né? Então, muito bem colocado pela Tatiane, não nos impede refletir. Lógico que não, né? É isso que Kardec vai fazer. E aí é que é interessante, que é o ponto que eu chamaria
o ponto focal, né, o ponto, digamos, realmente focal, o ponto necessário para nós pensarmos. Se estamos falando aqui, se Kardec está falando aqui de se ter uma ideia, é porque também no passado se teve ideias sobre Deus. Então é preciso perceber que desde o passado, nós já analisamos isso aqui em lives anteriores, desde o passado, quando se fala de Deus ou se fala em Deus, se fala com ideias, com análises feitas segundo o nível daquela sociedade, segundo o nível ou da humanidade naquele momento. Então, por isso, quando se traz a ideia de Deus, no passado longínquo, a ideia de Deus era confundir Deus com a obra, ou seja, Deus seria o sol, Deus seria a lua, Deus seria o vento. Depois, mais ainda no passado, ainda também, ou melhor dizendo, também no passado, a ideia de um Deus muito caracteristicamente humanizado com aquela característica de humanidade lá de trás. Bravo, nervoso, agressivo, vingativo, punitivo. Então, é preciso perceber que com a evolução da própria humanidade, com a evolução do ser humano, também, por essa expressão, podemos ter uma ideia, também evolui a ideia a respeito de Deus. Observemos o Deus que Moisés nos apresentou e o Deus que Jesus nos apresentou. Deus mosaico, duro, implacável, vingativo, exclusivista. E o Deus que Jesus nos apresentou? Bondoso, pai ou papai. Então é importante perceber que essa pergunta ela é muito importante, não em si, não pela resposta em si mesma, mas pela forma que ela foi feita, pela forma que Kardec elaborou a pergunta. Ao dizer aqui, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições, é dizer, olha, no passado tiveram ideias, no passado apresentaram ideias sobre Deus, mas agora nós também evoluímos um pouco mais, podemos continuar evoluindo em termos de ideia a respeito de Deus? É isso que ele está perguntando. É isso que ele está perguntando. Quanto mais nós evoluímos, mais nós entenderemos, que é o que está na questão número 11. Vejam, por isso que as questões se interconectam, as questões são sucessivas. Aí vem a questão número 11 dizendo, quando que nós entenderemos a natureza íntima de Deus? Quando não mais estivermos obscurecidos pela matéria e pela nossa perfeição houvermos nos aproximado de Deus. É isso. Né? Então, por isso que essa pergunta 12, ela vai trazer uma ideia, ou melhor, vai trazer uma conotação de uma evolução na forma de se entender ou na forma de se buscar os atributos de Deus. Não evolução de Deus, porque Deus é a perfeição. Tá claro isso? Tá claro isso? Acho que sim, né? É essa lógica. Então vejamos a resposta que os espíritos dão a essa pergunta. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Algumas de suas perfeições? E eles dizem sim, de algumas. Olha que interessante a resposta dos espíritos. Sim, de algumas. Deixando claro que nós não temos condição de abarcar Deus, abarcar toda a ideia de Deus, abarcá-lo como abarco aqui essa caneca. Não. Algumas das perfeições, eles dizem. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Veja que aqui também, quando eles colocam pelo pensamento, nos levam à questão número 10, que é aquele argumento que eu disse, fideísta, no campo da fé. Não no campo da crença religiosa. Não confundamos fé com crença religiosa. Não confundamos fé com crença religiosa. Crença religiosa é doutrina. É uma doutrina. Fé é um sentimento. É um sentimento.
Fé, por isso Emmanuel trabalhar, eu insisto nessa questão 354 do livro Consolador. É uma questão que vale a pena ser constantemente lida, para a gente entender o que é a relação nossa com Deus. Que não necessita, não depende, não se prende a doutrinas, mas é uma relação direta, criatura com Criador. Perfeito. Tatiana diz aqui, precisamos transcender, refletir além da matéria. Exatamente. É um exercício mais difícil para nós todos, né? Mas transcender um pouco e ir além desse elemento da matéria, né? E aqui vejamos a resposta. Vamos nos deter um pouco mais nessa resposta. Aqui nos fala a Ruda Marisa, né? E não podemos deixar a fé adoecer. Exatamente. A fé adoece quando nela colocamos doutrinas restritivas. Aí sim ela adoece. Quando tentamos limitá-la, aí ela adoece. A Soraya pergunta, do Consolador? Sim, questão 354 do livro O Consolador, da Lavra de Emmanuel. Tá? Então voltemos à resposta. Sim, de algumas das perfeições, 354, Ana, de algumas perfeições. E eles dizem, o homem as compreende. Compreende o quê? As perfeições de Deus. As compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Nos leva à questão anterior, a questão número 11. Se eleva acima da matéria. A pergunta nossa, ou a minha, que eu faço para mim mesmo, é se nós estamos nos elevando acima da matéria, ou se estamos nos conformando com a matéria, com essas questões rasteiras. Quando eu falo questões rasteiras, por exemplo, uma questão rasteira sobre Deus, ficar discutindo como se existisse mais de um Deus. O meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, colocando pronomes possessivos para disputas e não para aprofundamento. Aí sim, estamos vivendo na matéria. Quando ficamos disputando como se fôssemos politeístas, não, o meu Deus é melhor do que o seu, não, o Deus da minha religião, o Deus da outra religião, o Deus da... Como se nós tivéssemos mais de um. Nós precisamos perceber isso. Deus não faz acepção de crença. Deus não é de uma religião. Se assim o fosse, ele era exclusivista, e exclusivismo não é característica, não seria atributo de um Deus bondoso, equânime e justo. Não seria. Então Deus sempre será um, mesmo que nós nominemo-lo por diversos nomes. Isso é viver no rasteiro. Viver no rasteiro, na matéria, ainda com relação a Deus, é ficar tentando explicar detalhes específicos sobre Deus, quando mal nós conhecemos detalhes específicos sobre nós mesmos. Tanto é que quando observamos a questão 919 do Livro dos Espíritos, nós percebemos o quanto nós não conhecemos sequer a nós mesmos. Observemos a pergunta 919. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao mal, ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Nós mal nos conhecemos. Se nós nos conhecêssemos, os Espíritos não estavam dizendo que esse era o meio prático e eficaz para vencermos na vida. Quer um exemplo de que nós não nos conhecemos? Quantas vezes nós dissemos assim, nunca mais farei isso? E fizemos. Quantas vezes? Quantas vezes nós dissemos isso? Nunca mais farei e fazemos. Porque não nos conhecemos. Então, mal nos conhecemos e queremos conhecer em plenitude Deus. Então aqui é preciso que nos elevemos, como dizem os Espíritos, que nos elevemos acima da matéria. O que é acima da matéria? Acima dos interesses pessoais, acima dos exclusivismos, acima dos meus achismos, porque nós achamos demais. Nós sabemos menos do que achamos. Nós sempre achamos. Mas saber mesmo, sabemos muito pouco.
E o quanto que nós sabemos ainda é do nosso ponto de vista. Existem outros pontos de vista. Falta-nos um pouco de alteridade, né? Perceber, compreender, aceitar a outra questão. Né? Então, é importante nós observarmos essa expressão à medida que se eleva acima da matéria, ele entrevê essas perfeições de Deus. Então nos perguntemos, estamos nos elevando acima da matéria? Estamos tentando aí isso que seja? Estamos tentando em coisas outras que sejam? Né? É esse ponto, tentar a criatura entender o Criador na plenitude? Não. Ainda não. Ainda não. Como dizem os Espíritos aqui. Ainda não. Tentando, até tentamos, diz aqui a Tatiana. Tentamos. O erro e o acerto é uma das formas de aprendizado também, lógico. Né? A gente erra e acerta. Né? Eu sempre dou exemplo aqui, a gente aprende a cozinhar errando. Né? A gente aprende a cozinhar, aprende a fazer um arroz tentando. Fica aquele arroz assim, para a gente fazer aquele arroz soltinho, nós começamos com o unido venceremos, né? Aquele arroz grudado, né? Põe água demais, deixa cozer demais, refoga de menos e acaba ficando aquele arroz que nós chamamos unidos venceremos, né? Depois a gente aprende a ir libertando os grãos de arroz, e aí vamos libertando os grãos de arroz e um dia eles ficam soltinhos. Mas isso é erro e acerto, é a tentativa. Salgamos demais, salgamos de menos, não salgamos, e assim vai. Então nós aprendemos muito na nossa existência pelo erro e o acerto. Não quer dizer que eu preciso errar para aprender a acertar. Quer dizer que, embora errando, eu posso aprender a aceitar. Né? É esse ponto que nós precisamos colocar. Né? Não precisamos errar para aprender a acertar. Não é isso. Vamos deixar claro. Ninguém precisa errar para aprender a acertar. Mas quando erramos, nós podemos aprender a fazer certo. É esse o ponto que eu quero colocar. Né? São as experiências. Mas a gente tenta sim. Né? Tentamos, e um dia nós entenderemos um pouco mais. Agora, o importante é que cada fase da nossa existência, cada ponto que nós evoluirmos, nós vamos melhorando a nossa postura, o nosso agir, o nosso entender, ou melhor, a nossa conduta vai também melhorando, porque vai melhorando o nosso entendimento sobre Deus. É esse ponto. Aqui, o Wilson diz aqui, se a forma que Jesus apresentava a Deus seria uma maneira também de apresentar os seus atributos, sim. Quando Jesus chamava Deus por pai, ou papai, melhor dizendo, né, Abá, quando ele chamava Deus por Abá, papai, está nos levando aqui ao que os Espíritos colocam, que Kardec propõe, de soberanamente justo e bom. Veja, quando Deus dizia que ele faz boas coisas, ele é justo e bom. Então sim, quando Jesus nos apresentava, ele estava falando na linguagem da época, ele estava nos falando de atributos necessários para aquela época da divindade. Atributos da divindade aplicáveis, necessários àquela época. Os necessários àquela época continuam hoje, mas acrescentam-se outros também. Perfeita essa observação feita aqui pelo Wilson. Né? A Maria Jerônimo diz aqui, o caminho a percorrer é longo, mas a força que me sustenta vem do Pai. Perfeito, Maria Jerônimo, perfeito. O caminho é longo? Sim, mas vamos analisar um outro ponto. Né? O caminho é longo, mas somos imortais. Para quem é imortal, o que é longo, o que não é longo? O que é longo, o que é curto? Para quem é imortal? A imortalidade tira a noção de tempo. Esse tempo cartesiano que nós temos, esse tempo cartesiano que nós desenvolvemos, tá certo? Então, quando falamos em imortalidade, a ideia de tempo, como passado, presente e futuro, como tempo longo, curto, ela cede, porque não existe tempo longo, tempo curto para quem é imortal. Então, vamos dizer, no tempo,
no protrair do tempo, no andar do tempo. Essa é a ideia. O tempo, naquele sentido, não do mito do eterno retorno, né, que o filósofo Mircea Eliade nos traz. Não, é o tempo atemporal, o tempo qualquer tempo. Né? É essa a ideia, tá certo? Muito bem colocado por você. Então aqui, fechando, e aí eles acrescentam, o ser humano, as entrevê, ou seja, as perfeições pelo pensamento. E aqui eu faço um outro parêntese para trabalhar a ideia de plural, né? Suas perfeições, plural. Deus é simples, simples no sentido de uno, né? Deus não é complexo. Deus não é complexo. Deus é simples. Simples não é no sentido de simplório. Simples quer dizer, ele não pode ser complexo, ele não pode se dividir. Entendeu? Senão ele deixa de ser Deus. Então veja, a ideia de perfeição, ela é singular, é a perfeição. Só que aqui está se trabalhando por uma questão, de uma forma de analogia. Então traz a ideia de perfeições como sinônimo de atributos. Atributos perfeitos. Então por isso é que está usando aqui a palavra perfeição no plural. As perfeições. Não que Deus tenha mais de uma perfeição. Deus é o absoluto. Deus é a perfeição. Ele não tem as. Né? Mas como está se trabalhando com a ideia de atributo, então colocou-se a perfeição ou perfeições como sinônimo de atributos. É por isso que aqui está sobre esse aspecto, né? Falando sobre esse aspecto no plural. Né? A Xiomara diz aqui, né, voltamos para o Eclesiastes falando sobre o tempo. Ela se refere ao capítulo 3 do livro Eclesiastes, que eu sugiro a leitura. Vale a pena, né, para a gente entender. Ali fala do tempo no sentido de ocasiões, de momentos. Há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de espalhar, há tempo de recolher, há tempo de juntar o que espalhou. Então ali o Eclesiastes, no capítulo 3, nos fala dos momentos, né? Do momento certo, vamos dizer assim, para a conduta certa. Né? Conduta certa em momento certo dá certo, conduta certa em momento errado dá errado. Né? É esse sentido, que aliás foi uma postagem que a Tatiane fez no story dela recentemente, né? Ontem parece, eu li lá. Né? Quando as coisas são feitas fora da época, do tempo certo, dá errado, é mais ou menos isso. E é de fato, é o que o Eclesiastes nos coloca. Né? Legal. Então, sigamos. Acho que ficou clara essa questão número 12. Né? Acho que ficou legal. Né? Ficou clara essa questão número 12. Como claras são todas as questões do Livro dos Espíritos, né? Claras são essas questões. E aí a número 13, Kardec vai desdobrar, né, essa questão número 12. Ele vai desdobrar essa questão número 12. E aí ele vai dizer assim, quando dizemos, acho legal essa pergunta, né? Aquela pergunta assim, assim, tergiversando, né? dando volta, mineiramente falando, comendo pelas beiradas, né? Mineiramente falando, rodeando o toco, né? Aqui em Minas, desculpem as minhas expressões mineiras, afinal eu sou mineiro, né? Então me desculpem, mas a ideia aqui que Kardec faz na pergunta é meio mineiro, né? Comendo pelas beiradas, está rodeando o toco, diz assim, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Ele poderia perguntar de forma assim, uma ideia completa de seus atributos seria isso? Não, aí ele diz assim, quando dizemos que Deus é eterno, tal, não teríamos uma ideia completa de seus atributos? Veja a forma assim educada, né? com um certo rodeio educado, né? Que a gente chama em Minas aqui de rodeando o toco, né? de comer pelas beiradas. Né? Kardec vai fazendo isso, ele vai dando essa volta muito educada para dizer assim, com esses atributos, nós fechamos a ideia sobre Deus? Né? Veja, e aqui eles dizem assim, do vosso ponto de vista, sim. Do vosso ponto de vista, sim. Porque acreditais abranger tudo.
Aqui os espíritos já dão uma resposta também educada, né? Eu gostei aqui, um gentleman, um lord, né? Oh, legal, muito educado, legal. Mas Kardec era assim, ele era uma pessoa educada, e como toda pessoa educada, pessoa inteligente, era de bom humor. Aquela cara sisuda ali, aqui que aparece nas telas, não representa o seu bom humor. Por que isso? Porque aquilo é uma pintura, né? Óbvio, uma pintura. Não existia fotografia, né? Naquele nível. Então era uma pintura. Desculpe eu fazer essa digressão, tá? Desculpe-me. Mas era uma pintura. E a pessoa não ia ficar posando para uma pintura sorrindo, né? Então, normalmente, por isso as pinturas eram de pessoas fechadas, com os rostos contritos, né? Porque era uma pintura e demorava horas pintando aquilo ali, né? Então, por isso que a boa parte das aspas, né? Fotografias, boa parte das pinturas do século XIX ou anterior são de pessoas de fisionomia fechada, contrita, melhor dizendo, né? Porque ficava ali posando para uma pintura. Então, as pessoas educadas, inteligentes, como Kardec era bem-humorado, sim. A gente percebe pelas perguntas. E o bom humor dessas pessoas mais educadas, ele é um bom humor inteligente, ele não é agressivo, ele é delicado, a gente ri depois, né? A gente dá aquela olhada, dá aquela lida, aí passa um tempinho que a gente ri, fala, aquele ali era bem-humorado, né? É muito legal isso. Então veja aqui como é que ele dá essa pergunta educada, né? Quando dizemos, né? E aí os Espíritos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, né? Acreditais abranger tudo. E aqui eles dizem assim, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem. Olha que interessante. Há coisas acima da inteligência do homem. E aqui não é só do homem mais inteligente. Ou seja, há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente. E para as quais vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações não tem como se expressar. Aqui eu faço uma digressão, né? Eu abro um parêntese para a gente olhar muito a questão da relação de mãe com filho. Quando o filho pergunta para a mãe assim, mãe, que tanto que você me ama? A mãe não consegue expressar, consegue? Quando pergunta para o pai, pai, que tanto você me ama? A gente não consegue expressar. Porque falta palavras para definir um sentimento que nós não sabemos o quão grande ele é. É algo assim. Agora imaginemos com relação à transcendência de Deus para entender isso, né? Então por isso que eles dizem aqui, a vossa linguagem limitada às vossas ideias e sensações. Então a criança fala do tamanho do mundo, né? A ideia dela de mundo é algo que não tem fim. E de certa forma está certo se falar para o universo, né? Então vejam, é nesse sentido aqui. Então os espíritos são educados, né? São educados para dizer, olha, existem coisas que ultrapassam a inteligência, do homem mais inteligente. E a nossa linguagem, diz ele, é linguagem limitada. Limitada a quê? Não é limitada no sentido de proibida. A nossa linguagem limitada aos nossos conceitos, às nossas ideias, às nossas sensações. Então ele está dizendo, olha, para você, se isso na pergunta abarca tudo, então tudo bem, pode ser. Só que não abarca tudo, mas do ponto de vista nosso, abarcaria. Então vamos entender que Kardec, ao colocar esses atributos, ele está dizendo, em outras palavras, que seriam atributos sem os quais Deus não seria Deus. Ou seja, Deus teria e tem muito mais atributos do que esses. Mas sem esses, ele não poderia ser Deus. É isso que Kardec quer colocar. É isso que está por trás da pergunta. Entenderam? É isso que está por trás da pergunta. Ele não está dizendo que abarcaria, embora ele aqui dá essa ideia, de abarcar tudo com esses atributos, porque Kardec já havia recebido as outras respostas mostrando o aspecto incomensurável de Deus. Mas ele está dizendo, em outras palavras, é que sem esses atributos, Deus não seria Deus. Ele tem outros atributos que sequer nós sabemos dizer quais, ou verbalizá-los, ou ter palavras para eles. Mas ele está dizendo aqui que sem esses,
Sem esses atributos, Deus não seria Deus. É isso que está sendo colocado. Então vejam a resposta. Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas sensações, não tem como se expressar. E seguem. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo. Porque se tivesse uma só de menos ou não a tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Daí aquela ideia que atribuía a Deus um sentimento de vingança, um Deus vingativo. Como Deus seria vingativo se vingança é uma imperfeição? Então, se Deus fosse vingativo, ele teria uma imperfeição. Se ele tivesse uma imperfeição, ele não seria perfeito. Não sendo perfeito, ele não seria Deus. Entendemos? É muito lógico, né? É encadeamento, é concatenado isso. Né? Então aqui, e eles dizem, se na questão número 1 está dizendo que Deus é a inteligência suprema, quer dizer que Deus está acima de tudo. Se ele está acima de tudo, todos os seus atributos têm que ser superiores a quaisquer outros atributos concebidos. Ele tem que ser infinito em todos os atributos. Porque se ele for finito em um atributo qualquer, se Deus tiver um ponto finito em qualquer atributo, ele deixou de ser Deus. Porque Deus é eterno e infinito. Então é legal isso. Né? Lógico, é filosófico, como disse aqui a Tatiana, é filosófico. Mas é preciso ser filosófico, não para ir nas entranhas de Deus, porque não iremos mesmo. Eu mal consigo ficar na superficialidade de Deus, eu mal consigo isso. Mas é para perceber o mínimo necessário para nos dar o quê? Segurança, certeza. Esse mínimo necessário de raciocínio que Kardec utiliza aqui, essa forma filosófica, melhor dizendo, teodiceica, né, da teodiceia, que aqui vai nos fazendo raciocinar, vai fortalecendo em nós, pelo menos assim eu sinto, ou me sinto fortalecido, vai fortalecendo em nós essa convicção, essa certeza em Deus. Então não é um estudo vazio, não é um estudo de academia, não é um estudo de, sei lá, de vaidade, de prepotência, de orgulho. Não. É um estudo para que a gente possa mergulhar um pouco, mesmo que seja quase que nadando de costas na superfície. Mas isso nos dá um senso de Deus tão próximo, ou da gente tão próximo dele. Então, é essa forma aqui. Quem sou eu para ir mais do que eu estou indo aqui? Não. Muitos dizem assim, mas você fala de uma maneira simples. Não, eu não falo de uma maneira simples, é que eu não consigo ir além disso. Eu não consigo ir além dessa simplicidade. Eu não tenho cabedal para ir mais do que isso. Não, a simplicidade é o meu nível máximo. Eu não consigo ir além disso. Né? Eu não sou da turma da academia. Eu não sou da turma que busca ponte para ligar nada com coisa nenhuma. É eminentemente prático. Né? E é isso que me dá essa... Quando eu vou me aprofundando, não é nem a palavra, mas quando eu vou estudando aqui com vocês, nós vamos estudando, percebendo um ponto aqui, um ponto ali, eu vou me sentindo mais próximo, mais assim, mais Deus e eu, né? Naquela letra de música, Deus e eu no sertão, né? Mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim. Eu não quero fazer tratado teológico, até porque para mim teologia é uma maneira de reduzir Deus ao nível humano, e não a maneira de elevar o homem, o ser humano ao nível, às esferas divinas. A teologia é pegar Deus e colocar num recipiente, em vez de elevarmos-nos até o sentimento de Deus. Então é isso que está aqui nessa questão 13. E aí Kardec vem desdobrando. Ele vem trazendo aqui, Deus é eterno. E ele explica,
Se tivesse um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos o infinito à eternidade. Ou seja, se Deus... hashtag sentimos Deus, legal. Se Deus não fosse eterno, ele teria sido criado. E se ele tivesse sido criado, quem o criou é que é Deus, que seria Deus. Então Deus sempre é o incriado, já falamos isso aqui. Deus é imutável, diz Kardec. Se tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam estabilidade, escreve Kardec. Lógico que Deus é imutável. E aí vem um ponto que nos leva à questão 615 do Livro dos Espíritos. Eu sugiro, até vou anotar aqui, eu sugiro que olhemos a questão 615 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta, a lei natural é eterna? A lei de Deus é eterna? E eles respondem, eterna e imutável, como o próprio Criador. Eterna e imutável, como o próprio Criador. Então, por que Deus é imutável? Porque ele é a perfeição, ele é o infinito. Se Deus tivesse sujeito à mutabilidade, ele não era perfeito. O que é mutável não é perfeito. Então, Deus é perfeito, então ele não pode ser mutável, ele não pode se melhorar, ele não pode ir se melhorando, porque ele ele é a perfeição. Ele não é perfeito, ele é a perfeição. É diferente. Deus é substantivo. Deus não tem adjetivo. Deus é o substantivo. Deus não é perfeito. Deus é a perfeição. Deus é a própria perfeição. Questão número 13, Marilda. Deus é a própria perfeição. Então é isso que está aqui. E quando olhamos a questão 615, nós observamos lá que pergunta se a lei de Deus é eterna, eles respondem eterna e imutável, como o próprio Criador. Aí vem o aspecto. Por que a lei de Deus é imutável? Porque se a lei de Deus for mutável, ora é de um jeito, ora é de outro, nós não teremos estabilidade. Não existiria estabilidade na vida. A vida seria uma instabilidade, o universo seria instável. Então as leis de Deus são imutáveis. É de um jeito, será daquele jeito. O que acontece não é mutabilidade nas leis. O que acontece é que nós vamos desdobrando as leis e percebendo aspectos nas leis de Deus que nós não percebíamos antes. Não é que Deus criou uma lei e depois mudou aquela lei. Não existe revogação na lei de Deus. As leis de Deus são irrevogáveis. Deus não se retrata, são irretratáveis as suas leis. São irrevogáveis. Elas não sofrem derrogação nem abrogação no sentido jurídico. Por quê? Porque Deus tudo fez com perfeição. A lei de Deus é perfeita. O que acontece é que nós vamos aprofundando-nos e vamos descobrindo aspectos da lei de Deus. Quer um exemplo disso? Vamos num exemplo claro disso. O que Kardec fez. Olha que interessante. Lá no livro Obras Póstumas, na segunda parte, que Kardec fala da sua missão, ele conta como que ele teve contato com os fenômenos espirituais. Então ele diz que encontrou-se pela primeira vez com o senhor Charlot, e o senhor Charlot havia dito a ele que as mesas andavam, né, que as mesas se movimentavam sozinhas. E o professor Rivaio ainda não utilizava o pseudônimo de Allan Kardec, ele disse, olha, provai-me que as mesas têm cérebro para sentir, cérebro para pensar e nervos para sentir, e eu acreditarei. Do contrário, o que me contas nada mais é do que histórias para nos fazer dormir em pé. Ele respondeu assim. Ou seja, eu não acredito, disse ele. Um ano depois, ele se encontra com o senhor Carlotti, e conversando com o senhor Carlotti, ele diz a ele que as mesas falavam, respondiam, e que eram seres espirituais que estavam por trás daquelas ações. E aí então, Kardec, ou o professor Rivaio ainda, vai assistir uma das reuniões, e lá, quando ele percebe as mesas se movimentando, respondendo, ainda ele já presenciou a cesta de Vime, né, com a pena lá, e a cesta andando lá, escrevendo sozinha. Ele então diz uma coisa que retrata bem essa ideia do desdobramento da lei de Deus. Ele diz assim, enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la.
Então Kardec viu naquele movimento dos espíritos uma lei da natureza. Então é esses os aspectos que nós precisamos observar. As leis de Deus são inderrogáveis, são inderrogáveis porque não podem ser derrogadas, abrogadas, não podem ser. Por quê? Porque elas são perfeitas. O que acontece é que nós não as conhecemos na totalidade. Então, gradativamente, nós vamos descobrindo aspectos, manifestações, profundidade nas leis de Deus. E não Deus criando uma lei aqui e criando outra ali. Como diziam os físicos, a natureza não joga dados. Deus não joga dados. Não é, essa lei não funciona agora, eu vou tirar. Não, eu vou criar outra lei. Não, Deus não é assim. Deus não faz porque Ele é perfeito. E o que Ele faz é perfeito. As suas leis são perfeitas. Então é essa a ideia da imutabilidade, não só do Criador, como das suas leis. Aqui diz então um outro atributo, é imaterial. Ou seja, Deus não pode ser matéria. Depois nós vamos voltar a esse assunto quando estudarmos a questão 14. Deus não é material, Ele não pode ser matéria. A matéria é limitada. Matéria é limitada, Deus não é. É único, óbvio. Se existisse mais de um deles seria Deus, porque não pode ter dois soberanamente... Não tem como ter dois superiores. Se são dois e são iguais, os dois seriam, então ele não é uno. Se ele não é uno, ele não é Deus. Então por isso tem que ser único. Onipotente, ou seja, potência máxima, soberanamente justo e bom, que é outro atributo. Deus é a potência máxima, é a inteligência suprema do universo, conforme vemos na questão número 1, que já analisamos, já estudamos aqui. Né? Então, ele é único e onipotente, potência máxima, é o que está acima de tudo. E é, principal, soberanamente justo e bom. Deus é justo e bom. Todas as suas leis são equânimes, são justas. Deus age com equidade. Deus age com equidade. Porque Ele é soberanamente, ou seja, acima de tudo, justo e bom. Se Ele é justo, Ele não beneficia uns em detrimento de outros. Ele não prejudica uns em benefício de outros. Não. Não. Deus é soberanamente justo e bom. Ele nos dá a condição de viver. E o ritmo da nossa vida, nós é que damos. Nós é que damos. Deus nos deu a vida e nós a vivemos. Criou-nos, questão 115 do Livro dos Espíritos, criou-nos simples e ignorantes. Potencialmente bons. Porque esse é o nosso destino, a evolução. Questão 116 do Livro dos Espíritos. Então, Deus não fica ali no aspecto punitivo, de beneficiar pessoas, não. As suas leis regem. Causa e efeito, ação e reação. Ponto. E assim flui. Então, esses são os atributos que Kardec propôs, não para limitar, não para dizer que Deus tem somente esses, mas para dizer que sem esses, Deus não seria Deus. Deus não seria Deus. Se Ele não fosse eterno, se Ele não fosse imutável, se Ele não fosse imaterial, se Ele não fosse único, se Ele não fosse onipotente, se Ele não fosse soberanamente justo e bom, Ele não seria Deus. É isso que Kardec está colocando aqui nessa questão número 13. Para ser Deus, teria que ter esses atributos. Muitos outros, que sequer sabemos, que sequer temos linguagem para exprimi-los. Mas sem esses, Deus não seria Deus. É isso que está aqui e a gente encerra esse tópico chamado Atributos da Divindade. Na próxima live, a gente segue com o estudo aqui do Livro dos Espíritos. Por uma questão de agenda, terça e quinta estão sendo dias um pouco difíceis para eu fazer as lives. Por questão de agenda, eu tenho várias outras lives agendadas. Então eu estou propondo aqui para a gente pensar, não essa semana, a partir da próxima, fazermos as lives nas quartas e domingos. Né? Em vez de fazer terça, quinta e domingo, eu as faria quarta e domingo.
e mudaria um pouco o horário, quarta às 20 horas e domingo às 10 da manhã, que sempre foi. Não essa semana ainda faremos a live na quinta-feira. Mas na próxima semana eu gostaria que nossas lives para esse estudo do Livro dos Espíritos fossem quarta e domingo. Porque eu tenho vários pedidos aqui para agendamento das palestras online, virtuais, e acaba que está coincidindo. Né? Então, para não ficar assim, hoje tem, na outra terça não tem, eu penso em colocar quarta e domingo, porque aí dá para ficar firme, né? Ou seja, toda quarta, todo domingo, porque aí eu já não marco lives na quarta-feira. Mas como são 2 outros dias, acaba que coincide. Muitas vezes eu tenho 3 lives sequenciadas, né? Na terça e na quinta, né? Cada dia. Então eu estou propondo aqui, não para essa semana, né? Quer dizer, essa semana a gente faz hoje e quinta-feira, mas para partir da próxima semana a gente passaria para quarta e domingo, quarta às 20 horas, domingo às 10 horas, ok? Essa semana faremos, se Deus quiser, a live na quinta-feira também, né? No mesmo jeito. Mas a partir da próxima semana a gente faz, tá? Às 20 horas, quarta e domingo, quer dizer, domingo e quarta, né? Já que a semana começa no domingo. Me desculpe, mas é para eu poder conciliar o agendamento das outras lives, tá? Como eu tenho feito muitas lives, né? Eu não estou conseguindo conciliar, tá? Me desculpe, eu não queria tirar assim, já ficou mais ou menos uma agenda, mas me desculpe, eu preciso organizar dessa forma. Então, a partir da próxima semana, nós faríamos domingo e quarta. Domingo e quarta. Domingo às 10 da manhã, óbvio, 10 da manhã, né? 10, domingo às 10 e quarta às 20 horas, horário de Brasília, né? Quarta às 20 horas, horário de Brasília, domingo às 10 horas, horário de Brasília também. E essa semana faremos ainda na quinta, tá? Então, quinta-feira próxima, se Deus quiser, estamos aqui de novo para continuar a nossa live às 21 horas. A partir da próxima semana, domingo e quarta. Domingo às 10, quarta às 20, ok? Me desculpe, eu não queria atrapalhar a agenda de ninguém, mas é para poder conciliar a agenda com as outras lives que eu já tenho agendado. Live online aqui até dezembro já está agendada, né? Ok? Gente, paramos por aqui hoje. Muito obrigado pela presença de vocês. Mais uma vez, desculpe por não ter feito a live domingo. Domingo eu estava em viagem e o local onde eu estava não tinha sinal estável para fazer a live. Então não foi possível. Mas hoje retornamos. Na quinta, se Deus quiser, estaremos às 21 horas, tá certo? Muito obrigado, uma boa noite para vocês, um bom sono, bons sonhos. Que Deus abençoe a vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe a nossa família, as nossas famílias, né? Que Deus cada vez mais aperte esse laço e que as bênçãos dele estejam nas nossas casas, estejam com os nossos familiares, de perto, de longe, que sempre esteja presente. E no mais, né, Deus lhes pague, como sempre agradeço, Deus lhes pague pela cordialidade, pelo carinho que vocês têm participando aqui conosco dessa live. Muito obrigado, boa noite e se Deus quiser, até quinta-feira que vem.